Nilton Simões. Oh, Jesus. Oi, boa tarde, boa tarde. Irmãos, shalom. Que essa paz que só Deus tem possa ser sobre você. Aonde você estiver fazendo o que você estiver fazendo, que Deus possa te abençoar, te encher de paz, né? Porque nesse mundo tão atribulado, nós precisamos muito dessa paz. Shalom é aquilo que tem de maior a nível de paz no mundo. Não é um momentinho de tranquilidade, é a paz de Deus para você, para mim. Amém? É a profecia do Vale dos Ossos Secos. É muito interessante, porque isso tem a ver, o Senhor orientou esse tema por causa da restauração de Israel, que nós temos falado muito, né? E como a palavra é viva, ela serve também como uma orientação para você, que virou um osso seco. O Senhor te restaura, meu irmão. O Senhor te restaura, é só buscar. Na mesma fonte em que Israel buscou a sua restauração, você pode buscar. Tem restauração para você também. Você se afastou? Vem depressa que ainda tem tempo, né? Qual a lição? Uma das lições principais do filho pródigo é que ele voltou a tempo para a casa do pai, né? E você que está afastado, vem logo, não perca tempo não. Olha os sinais acontecendo aí. Vamos lá. Versão King James é que eu sempre uso. Ezequiel 37. Eu vou ler desde o primeiro versículo, porque a palavra ela é apaixonante, porque ela se prega. Ela foi divinamente inspirada, como a própria Bíblia fala sobre isso. Toda palavra é divinamente inspirada. Então diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido, filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei peles sobre todos vós. Porei a vossa respiração dentro de cada pessoa, e os farei reviver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, porque a sua palavra é maravilhosa, Senhor. Ela nos dá a alegria, a esperança e nos enche de sabedoria, de amor, de paz, porque provém do Senhor através da ação do seu Espírito Santo. E que esse Espírito Santo, não a razão do homem, mas o teu Santo Espírito, alimente o nosso povo nessa tarde através da revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa profecia, Ezequiel, ela é fantástica. O Senhor, com muito amor, a ponto de chamar o profeta de querido. Ó querido, filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Você que já serviu na igreja, que já teve função, que foi instrumentista, que foi obreiro, que foi diácono, e virou um osso seco, ressequido, mirrado, você acha que você pode reviver? É só você querer, meu irmão.
ainda há tempo. Depois que o Espírito Santo for tirado, depois que a igreja for arrebatada, aí não vai adiantar, não. Não vai adiantar correr atrás, correr para a igreja, né? Pegar a Bíblia, chorar lá dentro da igreja, chorar perto dos... Não vai adiantar nada disso, né? Buscai-o enquanto se pode achar. Procurai-o enquanto está perto. O Senhor ainda está com os ouvidos atentos para ouvir. Mas nós temos visto tanta coisa acontecendo, tanta coisa, que evidenciam a volta de Jesus. O final dos tempos, o tempo dos gentios, está mais do que claro. O que está faltando para você abrir os seus olhos? E você que já teve função na igreja, e um dia cantava, eu conheço pessoas que cantavam para o Senhor com voz que o Senhor capacitou para ser cantor na sua casa. Levita é outra coisa, para ser um servo, para ser usado através do instrumento, através do seu vocal. E hoje estão cantando música do mundo por aí. Mas o Senhor não os capacitou para isso. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Muito cuidado, porque a sua capacitação, a sua instrumentalidade foi dada por Deus para servi-lo, não para brincar com o mundo. Porque esse mundo não tem nada para oferecer. As pessoas se iludem e acham que viver o mundo tem salvação, dá salvação. Não, o Senhor é muito claro. Você que é um osso seco, você não vai de forma alguma ser salvo como um osso seco. Você tem que buscar no Senhor. Você viu aqui? Houve uma palavra. Profetiza, pois, sobre esses ossos secos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se você, osso seco, não ouvir a palavra do Senhor, você vai continuar um osso seco, ressequido, sem vida. Mas a partir do momento que você abrir o seu coração, deixar a palavra do Senhor entrar, você vai ver que os tendões, os músculos vão se formando, vai surgir a carne, e estenderei peles sobre todos vós. Porém respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Irmãos, Yahvé, eu já falei com vocês, é o fôlego de vida. Quando você respira, inspira e respira, você faz aí a Bíblia fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pois é. Então você que recebe agora, nessa hora, um fôlego novo de vida, você que era um osso seco, mas está abrindo o seu coração para a palavra do Senhor, para o Espírito Santo trabalhar, para você voltar para a presença do Senhor, vem logo, vem ser um valente, um instrumento, como você já foi. E você que não conhece a palavra do Senhor, abra o seu coração, porque você tem sido como um osso seco na sua vida também. Mesmo que você nunca conheceu o Senhor, você deixou que o mundo secasse as suas entranhas, transformasse você num osso seco, ressequido pelo tempo, pela ação da razão. Mas o Senhor quer te trazer para a presença dele, e você vai ter vida, e vida em abundância, porque o nosso Deus é Deus da vida. Por isso, você abra o seu coração, e o Senhor diz assim: fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Irmãos, falando sobre Israel, quando Deus promete para Abraão que ele seria pai de nações, um homem com um filho, mas o Senhor é aquele das causas impossíveis. Fazer o possível nós fazemos, é a nossa função. O impossível Deus faz. Então, de um homem Deus fez nações. Se você procurar, fizer um exame aí no seu DNA, muito provavelmente aqui no Brasil tem muito descendente de judeu,
né? Descendente de Abraão. Você vai ver, Israel tem um exame que volta 110 gerações. Olha que coisa fantástica, 110 gerações, né? Você vai ver que você tem um cromossomo de Abraão aí. Olha que maravilha, descendente de Abraão. Quando nós aprendemos na escola que quando Portugal abriu as cadeias e mandou aquela porção de prisioneiros aqui para o Brasil, para colonizar o Brasil, né? Nós aprendemos que eles eram bandidos, mas, irmãos, na grande maioria, eles eram judeus que estavam presos por causa da Inquisição, que começou na Espanha e depois ela foi para Portugal também. A Inquisição foi um movimento da Igreja Católica que perseguiu muitos judeus. Tentaram converter à força, milhares e milhares de judeus. Inclusive, vocês viram há pouco tempo aí a história do tataravô do Silvio Santos, né? O Abravanel. Ele acertou as finanças da Espanha, depois acertou as finanças de Portugal. E o rei Ferdinando, com a rainha Isabel, eles falaram com ele: não, você não precisa ir não, os judeus vão ser expulsos aqui, né? Mas você não precisa não, porque ele era judeu também. Ele falou assim: não, onde o meu povo for, eu também irei. O povo judeu tem esse amor, essa ligação um com o outro, né? E assim aconteceu, o povo foi expulso e ele foi também, foi junto, né? E Silvio Santos, veio parar, o seu tataravô veio parar aqui no Brasil. E assim, muitos daqueles que foram expulsos lá de Portugal, esvaziaram as cadeias, eram descendentes de judeus. Eram judeus, aliás, e vieram para o Brasil. E muitos de nós somos descendentes. Eu gostaria até de fazer um exame, porque tanto o meu sobrenome Carvalho quanto Simões são sobrenomes de origem judia, porque eles adotaram nomes de aves, árvores e animais para tentar despistar contra a perseguição, né? E o Simões é um aportuguesamento de Shema. Shema é ouve em hebraico. Shimon é aquele que ouve. Jesus chamava Pedro de Shimon, né? É aquele que ouve. Então Simões é um aportuguesamento, né, de aquele que ouve. Entenderam? Tem muito judeu aqui no Brasil. Nós somos descendentes muitos somos descendentes de Abraão, como promessa de Deus, que aqui diz, né, que havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Irmãos, e esse exército sem medida se restaurou, né? Vamos levar essa profecia para Israel. Se restaurou, voltou a ter vida em 1948. Israel voltou a ser nação. Aí se cumpre uma outra promessa. Em 47, cumpre a profecia de Isaías 66:8. Pode uma nação nascer num só dia? Pois Israel nasceu num só dia, né? Naquela decisão da ONU. No outro ano, Israel passa a ser nação, em 1948, quando ele decreta a sua independência. E aí passa a contar o tempo que Jesus falou em Mateus 24. Uma geração não vai passar depois que a figueira brotar. A figueira é Israel. Israel brotou em 48. Uma geração são 70 anos, conforme diz a própria Bíblia. Alguns chegam a 80. Salmo 90 fala sobre isso, né? E assim, nós estamos então no limiar do fim da era gentílica. A igreja gentílica vai ser arrebatada. A igreja fiel, aqueles gentios que acreditaram em Jesus como único e suficiente Salvador, vão ser arrebatados. E ai dos que ficarem. E então, depois da igreja gentílica arrebatada, o Senhor vai tratar com Israel, que ele vai reconhecer Jesus como Messias a quem eles negaram, né? Zacarias 12, me parece, fala assim: vão reconhecer aquele a quem eles traspassaram, né? Traspassaram com a lança tanto sofrimento, né? Por nós, por você, por mim. Esse foi Jesus, e Jesus, de braços abertos, espera você, osso seco,
para te tornar um instrumento nas mãos dele, para te dar vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor.